sustentado a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque na jornada não tem nos faltado nada. Da tua parte não nos falta nada, não nos falta presença, não nos falta segurança, não nos falta amor. Obrigado, ó Deus, que nessa noite a tua palavra chegue, Pai, com poder no coração dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, paramos tudo para ouvir a tua voz. Nessa noite, ó Deus, que o nosso coração seja uma boa terra, onde a boa semente possa ser plantada. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Eu saio da frente para que o Senhor tome a frente. Fala ao coração da tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Se você concorda, dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor mais uma vez, porque Ele merece. Ele é o único que merece a glória. Ele é o único que é digno, que é digno, que é digno. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos, amém. Boa noite, pode se assentar, queridos. Aleluia, que maravilha estar na casa do Senhor. Você ama a casa do Senhor? Meu Deus, chega a dar aquela expectativa para chegar o domingo, é ou não é? Diga aí. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom prestar um culto a Ele. Nós não viemos observar um culto, nós viemos à casa do Senhor para prestar um culto, amém? Glória a Deus, que bom que você veio. E eu tenho certeza que depois desse momento de louvor, o seu coração já está pronto para receber, tá ou não está? Quem veio por uma palavra? Quem precisa de uma palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Você está na casa do Senhor? Porque você está em silêncio. Aqui é lugar de dar glória. Aqui é lugar de dizer: eu vim, Jesus, para ver a tua glória. Quando ia para o carnaval, cantava com chiclete, com banana. Vai para a casa do Senhor e fica no silêncio. É ou não é? O mundo espiritual é ativado por voz. Por isso que quando a gente ora, a gente usa a voz. A gente canta, a gente usa a voz. A gente prega, a gente usa a voz. Porque o reino espiritual é ativado pela voz. Oh, glória a Deus. Na casa do Senhor não é lugar de ficar em silêncio. Eu não fico e também não vou deixar você ficar. Se você quiser eu respeito, tudo bem. Mas eu vou até o fim, gritando e dando muita glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou animada. Estou animada. Glória a Jesus. Abra aí em 2 Reis, capítulo 20. Essa é uma palavra que ela toca muito ao meu coração. E foi uma das palavras que mais ministrou a minha vida. Mês passado, quando eu passei aquele tempo internada no hospital, vivendo aquele momento desafiador da minha vida. Desafiador, mas confiando sempre no Senhor, porque o médico não sabia o que eu tinha, mas eu sabia que Deus sabia o que eu tinha. E na hora certa Ele ia me tirar de lá e Ele me tirou. Aleluia. O plano era outro. O plano do inimigo era outro, mas o plano de Deus prevaleceu. Porque sempre o plano de Deus prevalece. E enquanto eu estava lá, eu lembrava dessa história, porque essa história ela é poderosa, essa história ela é a nossa história. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração também nessa noite, amém? 2 Reis, capítulo 20. A partir do verso 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te de como eu tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de sair do pátio, veio ele a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, e depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei a ti e essa cidade da mão dos reis da Síria. Defenderei essa cidade por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Isaías disse mais: pegai uma pasta de figo. Pegaram uma e aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou.
Então Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E que depois de 3 dias eu subirei ao templo do Senhor. Aleluia, eu creio que nessa noite Deus veio para falar com os príncipes e as princesas do povo dele, amém? Será que você pode usar a sua boca e declarar para o mundo espiritual ouvir: a minha história vai ser diferente, a história da minha casa vai ser diferente, a história do meu casamento vai ser diferente. Aleluia, glória a Deus. Você crê nessa palavra? Aleluia, eu creio que a minha e a tua história vai ser diferente. Eu vou falar um pouco sobre essa história, se você está aqui pela primeira vez e ainda não conhece. Ezequias, ele se torna rei, mas antes de ser rei, ele era filho de rei. Antes de assumir o trono, de ter a coroa, ele era filho de rei. Então ele nasce no palácio, ele tem servos. Tudo que ele tem é abundância. Ele cresce conhecendo os protocolos do reino. Tudo o que era de bom, Ezequias tinha acesso. O que faltava em outros lugares, não faltava dentro do palácio. O que faltava para outras pessoas, não faltava para Ezequias. Ele tinha em fartura. E eu já quero começar declarando sobre essa palavra, que aquilo que Deus vai te dar é em abundância. A estação do mais do que o suficiente na tua vida está chegando. O que falta do lado de fora vai sobrar na tua casa. O que falta para outra pessoa, você vai ter em abundância. Uma porta que não se abre para alguém vai se abrir nessa semana para você. Quem está entendendo o que é que o Senhor está falando nessa noite? Aleluia! Nós fazemos parte de um reino que nos dá benefício. Um reino que mesmo que falte lá fora, não falta no reino de Deus, não falta no palácio do Senhor. Na minha casa não terá falta. Se eu fosse você, eu repetia: na minha também. Na minha vida não terá falta. Aleluia, na tua saúde não vai ter falta. Nos teus sonhos não vai ter falta. Nos teus projetos não vai ter falta. Na tua empresa não vai ter falta. Na tua conta bancária, eu declaro, não vai ter falta. Eu vim pregar para quem conhece a palavra e conhece o Deus dessa palavra e confia que Ele é aquele que pode fazer você habitar no mais do que suficiente. Oh meu Deus, tem alguém que tem fé nessa noite para acreditar na palavra do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Eu quero declarar sobre a tua vida que cada vazio vai ser preenchido. Deus está entrando na tua vida para resolver tuas pendências. Quem crê nessa noite? Deus está entrando para resolver pendência na tua vida. Aleluia. Ezequias, ele cresce no reino, ele cresce no palácio. E chega um momento daquele príncipe agora ser rei. Chega o momento daquele príncipe assumir o trono. Chega a hora de Deus colocar a coroa na mão de Ezequias. Aquilo que estava longe agora se torna uma realidade. Aquilo que era só um pensamento agora está para acontecer. Aquilo que estava distante, Deus está trazendo para perto. Não sei se você está entendendo. A faculdade que você não entrava, Deus está trazendo para perto de você. O casamento que estava adiado, Deus está trazendo para perto de você. Aquela oportunidade de emprego, Deus está trazendo a realidade para perto do povo dele. Aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que sabe que Ele é um Deus que abre porta. Chegou a hora de Ezequias tomar o reino. Chegou a hora de Ezequias avançar. Chegou a hora dele romper, dele entrar em novos lugares. E é isso que a história de Ezequias nos ensina. É tempo de você entender e receber essa graça de Deus para viver o novo do Senhor. Para de viver em ciclos repetitivos. Nós confiamos e acreditamos no Deus que faz tudo novo todo dia. E por que você se acostumou com o velho? Se você crê que Ele faz tudo novo todo dia, porque você não tem mais esperança para o seu futuro. Chegou o momento de Ezequias ser impulsionado para o trono, para aquilo pelo qual ele foi preparado. Chegou o momento de Ezequias assumir o reino. Ezequias foi preparado para receber a coroa. E entenda uma coisa, igreja, a diferença é a preparação e não a coroa. O diferencial não é a coroa. Qualquer um pode ter coroa. O diferencial é o quanto você se deixa ser preparado por Deus para assumir o trono, para assumir a promessa. Muitas pessoas aqui estão vivendo lutas e dizendo assim: Deus, cadê você? Você está distante, eu não te ouço.
Deus, o que é que você está fazendo? Ah, Deus, você não me ama. Não é que Ele não te ama, é porque Ele está te preparando para um lugar e você não pode entrar de qualquer jeito. Deus está te preparando para uma posição, você não pode ir de qualquer jeito. Tem lugares estratégicos de Deus para nos colocar que nós não podemos chegar de qualquer jeito. Tem que ter processo, tem que ter preparo. Por isso que o que faz a diferença não é a coroa, é o preparo. Ezequias foi preparado e agora ele está no momento de assumir a coroa. E quando ele está nesse momento de assumir a coroa, tem o trono, tem a honra, mas também tem um problema. Chega o dia de Ezequias ser colocado como rei, mas algo que não foi programado, algo que não estava na agenda, algo pelo qual ele não tinha se preparado, algo que ele não esperava no roteiro, uma notícia inesperada aconteceu. Você já viveu isso na sua vida? Você está vivendo a sua vida muito bem, mas algo acontece que você não planejou. Foi a notícia que você não queria. Foi algo que aconteceu, algo que você perdeu, algo que atravessou na sua realidade. Foi isso que estava acontecendo com Ezequias. Ele chegou no momento de assumir o reino, mas agora ele tem uma notícia que ele não esperava. Ezequias se prepara para assumir o trono, mas ele nunca imaginou que aquele trono era uma herança fracassada. Como assim, Ariana? Aquele trono estava em crise. Um trono em crise. Havia falta, havia fome. Por que, Ariana, aconteceu isso? Porque o seu pai, que era o rei antes dele, foi um rei que adorou ídolos, foi um rei que esqueceu de Deus, foi um rei que colocou a nação de Israel para adorar Baal. E agora Deus tinha retirado a sua mão de sobre Israel, e agora havia crise, havia caos, havia problema, havia ruína, havia escassez naquele reino. Ezequias agora vai assumir o trono, mas aquela herança é uma herança fracassada. Agora o reinado se tornou uma notícia difícil para ele. Mas eu aprendi com Deus que homens e mulheres de Deus, peraí, deixa eu corrigir, verdadeiros homens e mulheres de Deus não são forjados em qualquer momento. É no fogo, é na guerra que Deus separa quem é dele e quem não é. É no problema, é na dificuldade, é no desafio que Deus separa o maduro do imaturo, aquele que está daquele que passeia na igreja. São os momentos de guerras que dividem o joio e o trigo, o frutífero do infrutífero. A toda guerra que você vive é porque Deus diz assim: eu sei que ele aguenta, eu sei que ela aguenta e eu não vou deixar como está. Quem era você, irmãs? Quem era você, irmão, antes de conhecer Jesus? Quem era você no início da sua caminhada? Mas quando a guerra chegou, que você permaneceu, que você obedeceu, que você resistiu, olha você aí, você tem uma estrutura muito maior, você aguenta muito mais, você entende muito mais, você ouve a voz de Deus muito mais, porque verdadeiros homens e mulheres de Deus são forjados no fogo. Ezequias, ele recebe um relatório ruim, tudo está em crise, e agora ele tem que tomar uma decisão. Diga assim: decisão. Olha para quem está do seu lado, me ajuda a pregar e diga assim: Deus gosta de decisão. Ele tem um relatório ruim, tudo está em crise, mas agora ele tem que tomar uma decisão. Qual a decisão, Ariana? Continuo com a história do meu pai, sigo o exemplo errado do meu pai, ou eu mudo a história? Agora Ezequias tem que tomar uma decisão. Eu continuo com o padrão do meu pai, que parou o culto, que parou a adoração a Deus, que se envergou diante de Baal, de outros ídolos, ou eu mudo a história? E hoje eu vim pregar para homens e mulheres de Deus que estão prontos para mudar a história. Eu não sei se você entende, mas Deus levantou você para mudar a história da tua casa, a história da tua família, para mudar aquilo que foi dito contra você, para quebrar aquela palavra de maldição que alguém lançou sobre a tua vida. Deus levantou você. Está na hora de entender que Deus chamou você para mudar o padrão. Ariana, na minha casa ninguém empreendeu. Deus vai te dar a empresa, você vai ser o primeiro. Na minha casa ninguém serve a Deus. Você foi chamado para ser o primeiro. Ei, levanta a tua mão e acredita no que eu vou falar. Na minha casa nunca ninguém foi milionário. Você vai ser o primeiro. Meu Deus do céu, Deus está dizendo: eu estou com graça para chamar você para ser pioneiro nos meus projetos. Ele tinha uma decisão a fazer. Eu sigo o exemplo do meu pai ou eu faço diferente? Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. 99% de nós
com certeza teve alguma experiência ruim dentro de casa. Sua infância, sua adolescência. Com certeza, se eu perguntasse aqui, todo mundo teria uma experiência difícil dentro de casa, mas isso não é desculpa para você não continuar a sua vida e nem acreditar naquilo que Deus quer fazer através de você. Eu declaro em nome de Jesus que todo plano que foi levantado pelo inimigo contra a sua vida, toda ferramenta que vem para bloquear o teu avanço, está quebrado em nome de Jesus. Essa montanha que se coloca diante de você, impedindo você de avançar, ei, Deus está removendo para você começar a andar. É tempo de andar, diga assim, é tempo de andar. Oh, irmão, está na hora de contar um novo testemunho. Está na hora de ter uma graça na sua boca. Está na hora de ter uma experiência nova com Deus. Está na hora de contar um novo testemunho. Ezequias é aquela história que nos impacta, porque ele diz: eu faço a mesma coisa que não deu certo, que não agradou a Deus, ou eu mudo a história. Eu continuo ouvindo meus amigos que ficam tirando chacota comigo quando eu digo que vou para a igreja domingo, ou eu mudo a história. Eu continuo me envolvendo com aquelas mesmas amizades que Deus não quer na minha vida, ou eu mudo a história. Mudar a história tem um preço. Mas Ezequias, ele decide: eu vou superar, eu vou triunfar, eu vou alcançar. O passado da sua família não define o futuro da sua casa. Eu não sei o que você viveu, não sei o que você viu, o que você ouviu, o que você experimentou, mas Deus está te dando graça nessa noite para mudar a rota, para fazer diferente. Ah, o seu passado foi ruim, o seu futuro pode ser melhor. O seu passado foi de coisas, de portas fechadas. Deus está dizendo: o futuro pode ser de portas abertas. Coisas no passado não deram certo, mas Deus está dizendo: o futuro pode dar certo. É só você decidir, diga assim, é decidir. Ezequias tinha que tomar uma decisão: eu sigo o padrão do meu pai, o padrão errado, ou eu mudo a história? Eu não consigo amar meus filhos, porque minha mãe e meu pai nunca me deram amor. É? E quando você veio aqui aceitar Jesus, você não recebeu o maior amor dentro de você? O Espírito Santo não é o dono do amor? Não é o que nos faz ter compaixão pelo outro? Como é que eu não posso amar meu filho? Como é que eu não posso amar minha filha? Ah, porque eu não tive um bom exemplo de casamento, por isso que eu me estresso, eu quebro as coisas dentro de casa no meu casamento, é? Mas você não recebeu aquele que te dá equilíbrio? O Espírito Santo? Ah, porque eu não consigo resistir àquele pecado, mas você não tem a força dentro de você, o dunamis. Não tem desculpa. Ele decide: eu copio e faço igual a todo mundo, ou eu mudo a rota? Eu não sei vocês, irmão, mas eu sempre gostei de mudar a rota. Ah, meu Deus do céu, ei, Deus está dizendo: eu estou pronto para transformar a tua vida, para frustrar a opinião de alguém contra você. Alguém falou que você seria, alguém falou que você não seria, alguém falou que você não ia, mas Deus está dizendo: eu vou frustrar a opinião de alguém. Se você decidir mudar a história da tua vida, se você decidir mudar a rota, Ezequias é aquele que quebra um padrão. Diga assim, quebrar um padrão. Ele decide, ele tem que decidir: eu sigo o exemplo de papai, ou eu quebro o padrão? É porque, porque alguém falhou comigo antes, eu vou falhar agora. Tem desculpa não. Ah, porque alguém não quis crescer, eu também não vou querer crescer. Irmão, se alguém não quiser crescer perto de mim, fique lá. Eu estou indo. Alguém que não quis ficar comigo pelo caminho, ah, porque eu não queria Jesus, então não serve para mim, porque eu sei o que eu quero. Ele decide mudar o padrão, ele decide quebrar o padrão, ele decide mudar a rota. E você nessa noite está sendo tocado por essa palavra, para dizer: Deus, eu não aceito ser igual a todo mundo, eu vou mudar o padrão, eu vou mudar a minha história. Ezequias é aquele que pode bater no peito e dizer assim: em mim a história ruim não se repete. Ele diz: meu pai é meu pai, eu vou sempre honrar, mas o exemplo dele foi ruim, eu não vou seguir. Em mim a história ruim não se repete. Quem está entendendo o que é que Deus está falando nessa noite? Será que tem alguém aqui forte demais no Espírito de Deus para dizer assim: ei, em mim a história ruim não se repete? Talvez a tua história familiar foi marcada por maldição hereditária, mas a maldição chegou em você e para em você. Não toca no teu filho, não toca na tua filha. O que você viveu foi difícil, mas não toca na tua geração.
Ezequias é aquele que diz: em mim a história ruim não se repete. Porque ele quebra um padrão. Nós precisamos de uma geração de Ezequias que está na roda de amigo e não fala palavrão porque todo mundo está falando, que está numa academia e sabe se portar e se vestir. Precisamos de uma geração de Ezequias que diz assim: em mim a história ruim não se repete. O padrão do mundo é esse, eu estou indo para o outro lado. O que o mundo aplaude é isso, eu estou indo para o outro lado. O que o diabo está tentando é me arrancar da igreja, eu vou para a igreja todo dia, nem no dia que não tiver culto eu vou lá. Só para ele entender que eu estou decidido a mudar um padrão. Ezequias é aquele que toma a decisão de mudar o reino. Ele diz: eu preciso mudar a história desse reino. Eu amo porque ele é um rei corajoso, porque ele podia ficar no conforto e dizer assim: eu vou seguir exemplo de papai. Mas ele diz: não, eu vou mudar a rota. Eu vou mudar a realidade. E a primeira coisa que ele faz é lindo, porque ele é rei, ele é rico, ele é influente, ele tem gente que serve a ele. Aí ele diz: eu vou mudar a rota do reino. Qual é a primeira coisa que Ezequias faz? Você que não sabe da história. Ele senta com todos os homens influentes e governadores daquele tempo para uma reunião. Não. Ele chama o melhor conhecedor político da época para conversar. Foi? Não. Ele senta com os melhores homens, aqueles que conhecem economia, que conhecem dinheiro, e vai ver a estratégia para levantar o reino. Foi? Não. A primeira coisa que Ezequias faz quando ele assume o reino e decide mudar a história, ele chama a presença de Deus de volta para Israel. A primeira coisa que ele faz é: eu preciso retornar à presença. Se você ler 2 Crônicas 29, você vai entender o que ele estava fazendo. Porque Ezequias sabia que o problema do reino não era econômico, não era social, não era moral. O problema do reino era espiritual. Ele não vai ter estratégia de homem, mas ele diz: eu sei o problema da minha situação, desse lugar. Eu preciso trazer a presença de volta. O rei, pai dele, tinha aberto Israel para adorar ídolos. E agora o povo estava longe. As igrejas estavam fechadas. Não tinha mais adoração a Deus nos templos. Tudo estava fechado. Não tinha mais louvor. Não tinha mais oração. Não tinha mais culto a Deus. Tudo estava fechado. Na verdade, eles entraram dentro dos templos. Tiraram tudo que era de Deus. Tudo que era consagrado ao culto ao Senhor. E colocaram suas estátuas de ídolos para adorar naquele lugar. Ezequias sabia que o problema não era econômico. Era a falta da presença. Irmãos, eu quero declarar que 2025 vai ser o ano da presença de Deus explodir na tua vida. A tua casa, o teu coração, os teus filhos, a tua vida vai ser invadido pela presença de Deus. O Senhor está dizendo: Pai, o Filho e o Espírito Santo já marcaram presença na tua história. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: eu vou abundar ainda mais a minha graça na tua vida. A primeira coisa que ele faz é trazer de volta a presença. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: está na hora de abrir espaço para a presença. O problema daquele reino não era dinheiro, não era influência, era a falta da presença. Aquele rei, ele resolve trazer a presença de volta. E se você for lá ler em 2 Crônicas 29, você vai ver que ele dá uma ordem: entra lá no templo, limpa tudo, coloca todas as coisas no lugar, traz todos os instrumentos, chama o levita, chama o sacerdote, vai ter sacrifício, traz todo mundo, traz o povo, vamos cantar, vamos adorar, vamos celebrar o Senhor. Ele estava dizendo: ei, nesse reino tem culto, nessa casa tem culto, nessa casa tem louvor, nessa casa tem vida com Deus, nessa casa tem leitura da palavra, nessa casa todo mundo honra ao Senhor. O problema não era dinheiro, o problema era a falta da presença. Os templos estavam fechados porque não havia mais adoração a Deus. E talvez nessa noite eu estou pregando para templos fechados dentro de um templo aberto.
Talvez eu estou pregando nessa noite para um templo fechado. Você até ama a igreja, mas você é um templo fechado para a presença. Porque se você amasse mesmo a presença, você já tinha mudado de vida. Porque não tem como viver na presença e não ter uma vida transformada. Talvez eu estou pregando nessa noite para templos fechados porque alguém magoou você, alguém frustrou você, alguém saiu da sua vida, alguém fechou uma porta para você e até hoje você é um templo fechado, magoado, retido. Mas nessa noite é a noite que Deus está dizendo, está na hora de trazer a presença, está na hora de trazer mais a presença para você, está na hora de trazer a presença para a sua vida. A Bíblia diz, eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está na hora de viver portas abertas do Senhor na tua vida. Eu quero declarar que tem porta sobrenatural aberta sobre a nossa história. Tem portas abertas da presença, tem portas abertas para um novo nível, tem portas abertas para uma vitória do Senhor na sua vida hoje. Ele resolve trazer Deixa eu dizer uma coisa, ter a presença não é postar uma foto de manhã com um devocional e uma xícara de café. Trazer a presença não é coisa supérflua. A nossa geração está meio longe do que é realmente viver a presença. Trazer a presença para a sua vida vai fazer você mudar quando você entrar nesse lugar. Porque tem gente que acha que igreja é supermercado, pega o carrinho e recebe o que quer. Eu coloquei isso, eu gostei, isso eu não quero. Não, meu filho. O que você vem fazer aqui tem que ser consciente. Aqui é lugar de decidir o teu futuro, o teu destino. Porque tu não sabe do plano de amanhã, o que é que Satanás arquitetou para amanhã. Mas enquanto tu está aqui, abrindo a tua boca, cantando, dizendo, tu és digno de tudo. Aí o diabo está lá, eita, ele está cantando de novo. Destruindo, explodindo toda a armadilha que a gente está fazendo. Ele está lá de novo. Ei, a gente precisa fazer alguma coisa para destruir ele essa semana. Não vai conseguir. Olha a glória que está descendo lá naquela igreja. Olha a glória que está descendo na vida dele. Olha a glória que está descendo na vida dela. Irmãos, igreja não é lugar de passeio. Igreja é lugar de combater o seu destino. É lugar de lutar pelo seu destino. É lugar de lutar pela sua casa. Igreja não é porque eu tenho nada para fazer, não, irmão. É porque eu vim prestar um culto. Eu venho ser o sacrifício. Porque as lutas deixam tanta marca na gente, irmãos. É ou não é? É tão difícil já a vida. São tantas coisas que a gente tem que lutar, enfrentar. Eu preciso desse lugar. A igreja sou eu. A igreja é você, meu filho. Mas se você não vivesse nessa comunhão, eu duvido que você amava Jesus. Eu duvido. Não confio em crente de YouTube. Não confio e nem recebo palavra nenhuma de quem é só crente em YouTube. Eu assisto o culto lá, em casa. Eu não preciso ir para a igreja. Realmente você não tem a presença. Porque quem tem a presença ama a comunhão. Quem tem a presença ama a unidade. Ei, como é que você pode ter a presença de Deus, que é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só, e você não ama a unidade do corpo de Cristo? Vem para o meu lado. Não, meu filho, acredito não em você. E nem recebo palavra de pastor que só é de YouTube, que não quer ser liderado. Não quer ser liderado não, mas quer profetizar para todo mundo. Aqui não, filho. Na minha vida não, meu amor. Bebezinho. O rei amava a presença. O rei amava a... Aí a Bíblia diz que esse rei adoece. Porque, irmão, tem horas que a gente faz tudo o que é certo. A gente traz a presença. A gente abençoa, a gente é abençoado. Mas tem horas na nossa vida que a gente vai viver o que a gente não queria. Tem horas que a gente vai viver aquilo que não é bom. A Ariana é injustiça que agora um rei desse, um rei bom, um rei que retornou a presença, que colocou todo mundo para cultuar de novo, que abriu os templos e agora tinha culto, tinha adoração, tinha sacrifício, tinha louvor, tinha vida. E agora esse rei adoece. E a Bíblia diz que ele não adoece só de adoecer, era para morrer. A Ariana, isso é injustiça? Não, para Deus é a oportunidade de mostrar a glória dele.
Tudo que acontece na nossa vida que para nós não é bom, é a oportunidade de Deus mostrar a glória dele. Porque tem coisa que Deus permite na tua vida para que outros olhem e digam: olha, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele, olha ali a mão de Deus na vida dela, porque senão ela já tinha morrido, ele já tinha morrido. Tem coisa que Deus permite para que outras pessoas vejam que ele é Deus na tua vida, porque senão ninguém ia acreditar na tua fé. E agora esse rei está doente. Esse rei adoece, ou seja, agora no palácio o som é de tristeza, de luto, de choro, de comoção, porque todos sabem que o rei vai morrer. Todos sabem que aquele rei querido vai morrer. Mas a Bíblia diz no verso 2 que agora o profeta está chegando, o profeta Isaías. Ezequias está lá doente, mas agora Isaías, o profeta Isaías, ele está chegando, ele foi fazer uma visita. Ele está chegando, a Bíblia diz no verso 2 que ele está chegando nesse capítulo que nós lemos. E imagine a cabeça de Ezequias pensando: Isaías vem aí, o profeta vem aí. Imagina as pessoas chegando perto de Ezequias e dizendo: Ezequias, tu não sabe quem está vindo aí te visitar. O profeta Isaías. Isaías, oba! Então se Isaías está vindo, Deus vai falar. Se Isaías está vindo, algo vai acontecer. Talvez naqueles momentos ali que antecederam a chegada de Isaías, Ezequias pensou: Deus vai me dar saúde, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha história. Eu vou retomar aquele projeto que eu deixei no meio. Eu vou fazer coisas que eu ainda não fiz. Ai, 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 que bom, o profeta está chegando. Porque você sabe que toda vez que a palavra profética chega, algo muda na sua vida. Toda vez que algo de Deus, uma palavra, uma liberação de Deus está chegando, algo vai mudar na tua vida. E a Bíblia diz que Isaías se aproxima de Ezequias e diz assim: Ezequias, não tem conversa, não tem oi, não tem nada. Só diz assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Tramontina. Corte rápido. Ezequias, cuida de tudo, porque não tem mais tempo. Organiza a tua vida, porque tu vai morrer. A ciência dizia que ele ia morrer. A profecia dizia que ele ia morrer. Irmão, tinha chance? Tinha chance? Não tinha. E a Bíblia diz que na hora que Isaías, ele dá a profecia, ele vira as costas e sai. Mas algo acontece na hora que Ezequias ouve aquela profecia. A Bíblia diz que quando Ezequias ouve que não haveria mais tempo, que ele precisava arrumar a casa dele e morrer, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, ele chora, ele clama e ora muito. A Bíblia diz que na hora que ele ouve aquela profecia, ele não tem crise existencial, ele não amaldiçoa a Deus, ele não diz que vai sair da igreja, ele não vai fazer desaforo, colocar texto bonito no Instagram, ele não vai fazer isso. A Bíblia diz que na hora que ele ouve aquela palavra, ele vira o rosto para a parede, ele chora, ele ora de todo o coração e ele diz: Deus, você sabe o que eu tenho feito, o como eu tenho sido fiel diante da tua presença. Ele chora amargamente, a Bíblia diz. Enquanto Ezequias está chorando, Isaías está saindo. Diga assim: Ezequias está chorando, Isaías está saindo. Ele está chorando, Isaías está indo. Ele está chorando, Isaías está indo. Aí a Bíblia diz que o céu para Isaías. Isaías! Oi, Deus, já fiz o que o Senhor me mandou. Fui lá, entreguei a palavra. Estou indo. Isaías! Deus, eu já fiz o que o Senhor mandou. Aqui é meu teatro, viu? É meu teatro, viu? Porque tem gente que vai dizer: tinha assim na Bíblia, era? É na minha cabeça, como eu aprendo e Deus ministra meu coração. É bom para você entender, é ou não é? E Deus, Isaías, Deus, eu já fiz o que o Senhor mandou. Isaías, volta, porque algo aconteceu. Volta, Isaías, porque enquanto você saiu, enquanto você deu as costas e andou, você não viu o que aconteceu naquele quarto, mas eu estava lá. Irmãos, Deus parou Isaías, o céu mudou o decreto, a profecia foi mudada, só porque o homem, ele se levantou da forma certa na sua dor, porque o homem reagiu do jeito certo no seu momento mais difícil. O céu para Isaías e diz: Isaías, algo aconteceu, você não viu, mas eu vi. Volta lá e fala para Ezequias que ele tem mais 15 anos. Na hora
que ele chora, na hora que ele clama, na hora que ele toca a presença de Deus, o Senhor vai transformar a profecia na boca de Isaías. Volta e agora tu tem uma nova missão. Porque é isso que acontece quando verdadeiramente eu e você nos rendemos e oramos a Deus. Deus está pronto para parar um decreto do diabo contra a tua vida e a tua casa nessa noite. Eu quero declarar que toda palavra e todo decreto que foi despejado sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que leva o seu nome, está quebrado em nome de Jesus. Eu quero profetizar que hoje o céu está tocando tua vida, mudando o decreto, mudando a profecia. A tua vida não é de derrota, não é de dor, não é de doença. Deus está dizendo: eu reverto. Ele é aquele que reverte o decreto contra as nossas vidas. Isaías volta. Irmãos, eu tenho certeza que a lágrima de Ezequias, em vez de descer, subiu. O certo é você chorar e a lágrima descer. Mas quando Ezequias chora, a lágrima sobe. Toca no céu, porque foi rápido, irmão. A Bíblia fala, foi rápido. Ele está indo embora, ele está saindo do pátio. Deus para, Isaías para, volta, porque tem uma nova missão. Porque um homem se levantou no seu momento de dor da forma correta. Porque um homem sabia e amava a presença. Ele sabia o que a presença de Deus podia fazer na vida dele. Eu quero declarar em nome de Jesus que ainda esse ano você vai ver anulado todo o decreto de alguém contra a tua vida. Talvez tenha alguma palavra que te marca lá do teu passado. Deus está dizendo essa noite: eu tenho graça para quebrar toda a palavra contra a tua vida. Eu tenho graça hoje para cancelar tudo aquilo que foi feito, planejado em oculto. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda armadilha, todo plano de alguém ou do inferno contra mim, contra você, não irá prevalecer. Esse é o Deus que muda decreto. Diga assim: esse é o Deus que muda decreto. Isaías agora vai caminhar para a sua nova missão. Isaías agora vai chegar novamente em Ezequias e vai dizer: Deus está te dando mais 15 anos. Tem pessoas que estão dizendo assim: Deus não está ouvindo minha oração. E eu vim aqui hoje para dizer: Deus está vendo você. Deus está vendo tua oração, Deus está vendo tua lágrima, Deus está vendo teu joelho dobrado na madrugada, Deus está vendo todo esse aperto que você está vivendo, Deus está vendo toda a palavra que ainda amargura seu coração, Deus está vendo tudo que você está passando e sofrendo. Ei, Deus está dizendo: a tua oração não foi esquecida. Ele entra na história, na parada, porque Deus está no barco, irmão. Nós não estamos sozinhos. Nós não andamos sozinhos. Você não é um abandonado. Pode ter sido por alguém, mas por Deus nunca. Ele não manda só isso. Ele não manda só um anjo. Ele manda um exército de anjos para te acompanhar. Você não anda só nessa terra. Você não anda só nessa vida. Deus entra na história para mudar o futuro de Ezequias. Isaías volta e vai lá e diz a ele que ele tem mais 15 anos. Ariana, eu não quero só 15 anos, não. Tem gente já com medo, vou receber essa palavra não, porque só 15 anos. Aí fica contando, vou morrer quanto, Jesus? Com quantos anos? Não, irmão, né? Os próximos 15 anos e 30 anos à frente e 45 à frente, amém? Vai ser de bênção, de favor de Deus. Mas quando a Bíblia diz: eu vou te dar mais 15 anos, era Deus dizendo assim: eu vou te dar um tempo extra. O diabo queria te matar. O futuro era para você morrer. Mas porque você se posicionou da forma certa, eu mudo a história. O dono da vida sou eu posso dar quanto tempo eu quiser. Aí Deus está dizendo: eu vou te dar um tempo extra. Diga assim: um tempo extra. Eu vou te dar um plus, eu vou te dar uma mais. Ezequias. Mas na minha cabeça Deus disse assim: cuida do que tu vai fazer com os próximos 15 anos da tua vida. Cuida do tempo extra de graça que Deus está colocando na tua mão. Cuida, aproveita, faz o melhor, volta a empreender, volta a fazer o que você fazia, volta a ter o coração cheio de fervor, de amor pelo Senhor, volta a fazer. Ele bota o rosto contra a parede, ele chora, ele ora amargamente e ele diz: Deus, vê a minha oração. Irmãos, isso é demais. Que poder havia na vida de Ezequias, porque um homem amava a presença. Ele não amava o cargo,
cargo, ele não amava o trono, ele não amava a coroa, ele amava a presença. E nós temos um Deus que derrama a presença dele sobre nós todos os dias. Mas nós demonstramos que amamos mais as coisas do que ele. Quer ver que você ama mais as coisas do que Jesus? Quando chove, você fica em casa, não vem cultuar. Se o seu coração fosse pegando fogo de amor por Jesus, você dizia: nenhuma chuva me para. Como nós somos atraídos pelas coisas que estão ao nosso lado, que nos faz perder a presença. Porque a presença tem que ser buscada. A presença tem que ser buscada. A unção era mais importante do que o trono para ele. Ele disse: eu não quero riqueza, eu quero a presença. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a gente só vai vencer nessa estação carregados da presença. O que vai te fazer vencer não é o teu dinheiro, nem a tua posição, nem tua conta bancária, nem o carro que você tem, aonde você mora. Não é isso, irmãos. O que vai nos fazer vencer nesse tempo é a presença. Quanto mais da presença, mais vitória você vai ter na tua vida. É a presença de Deus que vai te diferenciar dos demais. É a presença de Deus que vai fazer o teu vizinho bater na tua porta e dizer: qual é o segredo do casamento de vocês? É a presença de Deus que vai fazer alguém perguntar: como você ensina seus filhos a ser assim? É a presença que muda. É a presença que faz a diferença. Nós só vamos vencer com a presença. Está na hora de amar mais a presença do que aquilo que você tem. Eu creio que nesse tempo o espírito do despertar, do avivamento de Deus já está entre nós. Há um avivamento real entre nós. E o avivamento desse tempo, ele vai ser sentido e vivido por corações puros. Os protagonistas do avivamento nesse tempo é quem tem um coração puro. Eu creio num tempo onde as pessoas vão amar tanto a presença de Deus que elas não vão querer sair da igreja. Elas vão amar tanto a presença de Deus que elas vão sair cheias da presença. Elas vão ser tocadas de uma forma, elas vão conseguir cultuar sem estar preocupado com a opinião de quem está do lado. Se eu ajoelho, ou se eu oro, ou se eu falo mais alto, ou se eu falo mais baixo. Irmão, essa não é a nossa preocupação. A minha preocupação aqui é a presença me tocar. Porque se a presença não me toca, eu saio vazia, do mesmo jeito que eu entro. Imagine ter um presente e você nunca abrir o presente. É isso que acontece, as pessoas entram no lugar da presença para buscar a presença. O presente está fechado, mas todo dia elas entram aqui, elas observam a presença, mas elas não abrem. Elas não provam a presença. Ezequias amava a presença. Ariana, não é essa palavra não que eu queria ver no domingo. Irmão, que pena. Tu veio para a igreja. Sabe por quê? Porque é mais fácil pregar sobre vitória. Todo mundo quer ouvir sobre vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu estou te dando o bastidor da tua vitória. É a presença. O que vai fazer você vencer nesse tempo é a presença. O que vai fazer teu filho sair das drogas é a presença. O que vai fazer o seu marido se converter é a presença. O que vai fazer aquela empresa mudar é a presença. Está na hora de chamar a presença para a tua vida. Está na hora de chamar a presença. Ezequias, ele amava mais a unção do que a coroa. Ezequias queria mais a presença do que a posição. Irmãos, e algo maravilhoso, que Deus é aquele que conhece o íntimo do nosso coração. Porque quando ele diz a Isaías, volta Isaías, vai lá e diz a ele que ele tem mais 15 anos. Isaías ele podia ter terminado aí. Tu tem mais 15 anos, Ezequias. Mas sabe o que ele fala? E para você ver, lê lá. E para você ver que é Deus na tua vida, daqui a 3 dias tu está na igreja cultuando. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Ezequias amava a presença. Imagine um homem que estava para morrer, não saía da cama, estava quase inválido. Mas a Bíblia diz que 3 dias ele estaria no culto, fazendo o quê? Buscando a presença, cantando, louvando, marchando, decretando o seu futuro, recebendo a palavra. Por quê? Porque ele amava a presença. Tu vai receber mais 15 anos para tu saber que é Deus na tua vida. Daqui a 3 dias tu está na igreja, irmão. O homem estava quase morrendo. E em 3 dias ele estaria no culto, celebrando.
celebrando, alegre. Tu acha que Ezequias, quando voltou de lá, qual era o culto que Ezequias dava a Deus? Que culto tu acha que ele dá? Pensa aí na tua racionalidade. Qual era o tipo de culto, o tipo de adoração, o que é que ele entregava? Ele estava quase para morrer, mas a Bíblia diz: em 3 dias tu vai estar lá, cultuando, celebrando, porque eu sei que você ama, Ezequias, a minha presença. Irmãos, eu quero declarar que os próximos 15 anos da tua vida, e 15 anos é um tempo profético, eu quero declarar que os dias que vêm à frente, os dias dos teus anos que vêm à frente, serão marcados por uma explosão da presença de Deus na tua vida. Você que não ouvia a voz de Deus vai começar a ouvir. Você que não sentia a presença de Deus vai começar a sentir. Talvez algo aconteceu que bloqueou esse fluxo na tua vida, mas Deus está dizendo: eu estou tirando todo o empecilho, eu estou tirando todo o embaraço, eu estou tirando toda a mentira, eu estou tirando tudo o que foi colocado na tua cabeça contra isso. E Deus está dizendo: os próximos anos serão cheios da presença. Havia um rei que amava mais a presença. Irmãos, lembra daquela história do dia do casamento que faltou vinho? Maria vai para Jesus e diz assim: Jesus, nós temos um problema. Porque normalmente na vida é assim, você pode até viver de festa em festa, mas chega um dia que o vinho acaba. E aí nesse dia o vinho acabou e Maria vai lá e diz: ei Jesus, o vinho acabou. O que é que eu tenho contigo, mulher? Não, o vinho acabou, só tu pode resolver esse negócio. Aí o que ele diz? Encham as talhas de água. Será que pode ter alguma solução? Será que pode ter vinho? Ele manda encher de água. E a Bíblia diz que ele enche de água e transforma a água em... Como assim que vai ter vinho? Como assim que vai ter anos de vida para Ezequias? O vinho na vida de Ezequias acabou. Ariana, como é que pode ter vinho? Só tem água. Irmãos, só água. O vinho é feito a partir de quê? De uva e água. Então, se tem água, tem potencial para se tornar vinho, é ou não é? Tem muita gente que diz assim: na minha vida só tem isso, só. Mas é a água que Deus precisa para transformar no vinho. Quando ele chegar, eu estou quase morrendo, mas ainda havia saúde, um pouco de saúde, mas estava lá dentro. E Deus diz: eu vou te dar mais 15 anos. Eu quero declarar em nome de Jesus. Você está dizendo assim: ah, só tem água. Mas Deus está dizendo: eu preciso só dessa água para transformar em vinho. Quem tem fé para acreditar no que Deus está falando aqui? É um pouco de dinheiro, Deus vai trazer multiplicação. É um pouco de amor, Deus vai trazer mais amor. É um pouco de fé, Deus vai abundar a fé no teu coração. Se tem água, tem potencial de se tornar vinho. Não termina até Deus dizer que termina. Eu amo a história de Ezequias, porque é uma história onde ele diz: em mim a história ruim não se repete. É com essa fé que eu quero que você saia daqui nessa noite, carregando esse tipo de fé, dizendo: a partir de hoje eu decido mudar a história. Eu decido mudar o rumo da minha vida. A partir de hoje eu vou mudar a história. Eu não vou repetir o exemplo ruim. Eu não vou repetir o que deu errado. Eu não vou fazer igual a outras pessoas. Eu decido mudar a história. Quem tem fé para acreditar? Então fique de pé dando glória a Deus. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: os seus próximos 15 anos. Fala mais alto: os seus próximos 15 anos começa agora. Olha para quem está do teu lado e diz assim: como vai ser esses 15 anos? Diga assim: marcado pela presença, marcado pela glória de Deus. Não vai ter um dia na minha vida e na tua vida que nós não vamos querer a presença, querido.